PL. O artigo 4º do PL diz assim, olha, fica vedada por 60 dias a contar da vigência dessa lei a prática dos atos mencionados no artigo 3º caput e parágrafo único dessa lei, como decorrência do inadimplemento de obrigações de qualquer natureza devidas pelo agente econômico, conforme definido no artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei. Não, primeira observação, a suspensão é automática e para todos os agentes econômicos, não só empresas. O prazo que está sendo sugerido no projeto é de 60 dias, né? Isso ainda pode ser discutido no parlamento, evidentemente, como a lei, como o projeto inteiro, né? O prazo seria de 60 dias. Não há perdão automático de dívidas ou obrigações, há apenas a suspensão processual, evitando constrições, excussões, decretações de falência, despejos, de modo a criar um espaço para que credores e devedores tentem uma solução negociada e extrajudicial, ok? Veja, essa é a técnica que vem sendo defendida por diversos especialistas no mundo, né? Eu sempre cito e citei nas aulas anteriores o professor David Skill, da Universidade de Pensilvânia. O pessoal até brinca comigo, fala, Daniel, eu não aguento mais você falar de yellow flag. Mas eu vou fazer o quê? Foi a expressão usada pelo David Skill e eu achei muito feliz essa expressão. Não se trata de uma moratória, suspensão de exigibilidade de dívidas. Se trata de suspensão de atos executivos, né? Os carros continuam correndo na pista, né? É o safety car que vai entrar, né? Quando você tem um acidente que coloca em risco o regular andamento de uma corrida, o safety car entra na pista, todos os carros mantêm as suas posições até que aquele risco seja eliminado. Quando o risco é eliminado, o safety car sai da pista e a corrida continua normalmente. É exatamente essa a ideia que nós propusemos aqui no Brasil. Suspensão de atos executivos, criando um espaço de respiro para que uma solução de mercado seja encontrada por credores e por devedores. Vejam, o dado revelado pela pesquisa da Fiesp é muito inspirador. Ele diz que 50% das indústrias já estão sendo obrigadas a renegociar com clientes inadimplentes, né? Clientes que pedem adiamento do pagamento. Veja, é evidente, né? Aquela inadimplência que nós comentamos surge em razão das medidas de distanciamento social. Não é a lei que cria a inadimplência, nem é a lei que resolve a inadimplência, né? É a falta de dinheiro que cria a inadimplência e é o dinheiro novo que vai resolver. Agora, nós precisamos de uma lei que cuide da inadimplência, que dê um tratamento à inadimplência de maneira a evitar desaparecimento das empresas e excessiva judicialização. Essa suspensão legal, geral, automática, por 60 dias dos atos executivos, por um lado, dá um espaço de respiro para que essas empresas possam negociar, 50% das indústrias já estão renegociando, mas as indústrias têm uma capacidade econômica maior. Imagine um fornecedor, um pequeno fornecedor, ele também não tem muito espaço de negociação porque ele precisa receber, né, numa relação negocial intrincada, como na realidade nós temos. Todo credor é, em certa medida, também devedor, né, de outrem. Então, esta capacidade de negociação fica muito reduzida se você não criar um espaço para que essa negociação aconteça, sem a pressão do desapossamento de bens que levaria ao desaparecimento definitivo daquela atividade. Então, essa foi a técnica utilizada pelo Brasil na linha do que foi defendido pelo David Skill. Outros autores, autores de alto renome, né, como Joseph Stiglitz, economista ganhador de prêmio Nobel, e outros professores mundo afora, sustentam que haveria sim espaço, inclusive, para uma moratória. E muitos países no mundo adotaram moratória para lidar com este problema. Repito, o Brasil não. É evidente que nós temos que olhar para fora e entender, né, o que está acontecendo no mundo para ver se o que nós estamos propondo aqui está em linha com o que o mundo decide, mas também é evidente que nós temos que domesticar essas soluções. Né? Muitas soluções que podem dar certo fora no Brasil, por questões próprias do Brasil, por questões culturais,
podem não dar certo. Então nós entendemos na comissão que não seria o caso de moratória, muito embora outros países estejam adotando, como a Alemanha, né, como Singapura, como Nova Zelândia, né, muitos países, como Portugal, né, muitos países têm adotado. Nós entendemos que no Brasil a solução mais adequada não é moratória, é suspensão dos atos executivos. Mas olha só que interessante, uma outra pergunta que nós fizemos nesse estudo de direito comparado. Diante da atual crise, o país adotou medidas para suspender pagamentos ou execuções? E a resposta foi que em 11 dos 21 países, sim, essas medidas foram tomadas, né? Portanto, na maioria dos países, medidas de suspensão de pagamentos ou medidas de suspensão de execuções são entendidas como adequadas para enfrentar este problema de descompasso econômico e financeiro, para evitar desaparecimento de empresas, para evitar judicialização excessiva. Portanto, o Brasil está em linha com a maioria dos países, não só em tomar medidas excepcionais para enfrentar este problema, como inclusive em escolher a medida adequada de suspensão de pagamentos ou de suspensão de execuções. Nós optamos aqui por suspensão de execuções, tá? Exemplos, né? Vou dar aqui alguns exemplos do que nós encontramos na legislação mundo afora. Suspensão de execuções relacionadas à inadimplência de pagamentos de penhor ou de hipoteca para a compra de imóveis residenciais e também comerciais, previsão de moratória para pagamento de hipoteca, previsão de moratória para pagamento de bens essenciais à sobrevivência de consumidores e de microempresas, congelamento de taxas mensais de arrendamento de propriedades, suspensão de ordens de despejo residencial e também comercial, impossibilidade de encerramento de contrato, né, de tomar posse em virtude de atrasos de aluguel, impossibilidade de revogação de linhas de crédito e de empréstimos durante um período de emergência, impossibilidade de rescisão de empréstimo devido a não pagamento ou devido à desvalorização de garantia, suspensão de pagamento de parcelas e de taxas de empréstimo, proibição de rescisão de contratos em virtude da insolvência, suspensão temporária de execuções em relação a todos os atos de execução de dívidas pelos serviços de cobrança de dívidas, dentre outros. Então vejam que, mundo afora, todas essas medidas estão sendo tomadas. Aqui no Brasil, de novo, nós optamos pela suspensão das execuções de atos executivos durante um período de 60 dias, criando aí um espaço de respiro para que credores e devedores possam encontrar uma solução negociada, evitando-se, de um lado, o desaparecimento das empresas e, de outro lado, evitando-se a necessidade de judicialização dessas questões, o que poderia causar o colapso ou comprometer a funcionalidade do Poder Judiciário. Então veja que até aqui estamos absolutamente em linha com essas soluções, ok? Muito bem, mas essa não é a única preocupação, né? A preocupação de que a inadimplência gere desaparecimento de empresas e alta judicialização. Nós precisamos também cuidar daquelas empresas que vão precisar de uma ajuda judicial, né? Essa primeira parte do projeto é direcionada às empresas saudáveis, é direcionada àquelas empresas que são boas e que estão sofrendo em razão desses impactos da pandemia. Mas nós precisamos criar medidas de auxílio judicial para aquelas que vão precisar de uma ajuda extra, que não vão conseguir simplesmente com um espaço de respiro renegociar com os seus credores. E por isso o projeto traz, e nós vamos ver que o mundo inteiro também, boa parte vem fazendo isso, medidas de facilitação ou de flexibilização do acesso aos mecanismos de recuperação judicial de empresas, né? Então o projeto criou, né, a negociação preventiva. Mas a negociação preventiva não está sendo trazida nessas legislações
extraordinárias mundo afora. Não, porque a boa parte desses países já possuem mecanismos de pré-insolvência, né, inspirados, por exemplo, na negociação do direito francês. Né? A diretiva da União Europeia estabelece que os países europeus deverão ter até o ano que vem elementos ou mecanismos como esses. Diversos países já possuem. Nós estamos então atualizando o Brasil, trazendo, ainda que de maneira excepcional e provisória, este mecanismo para ser utilizado agora, que é um mecanismo, embora judicial, de intervenção mínima. É um procedimento de jurisdição voluntária, que é judicial em função de se dar a ele um poder de stay igual ao de um processo de insolvência, por determinação e com fiscalização judicial, e para dar mais segurança e transparência a esse período de negociação, que seria um período extra de 60 dias. Então temos lá a suspensão legal, depois as empresas poderiam ainda ter acesso, empresas e agentes econômicos em geral, poderiam ter acesso a esse mecanismo de pré-insolvência que o projeto está trazendo para colocar o Brasil em linha com as legislações mais modernas e que já possuem mecanismos de pré-insolvência. Tá? Mas além disso, e aí sim os outros países também estão fazendo, porque não tinham, há a necessidade de uma flexibilização específica, especial, diferente para o enfrentamento dessa pandemia. Então é preciso facilitar o acesso à recuperação judicial, a recuperação especial para ME e EPP, a recuperação extrajudicial. O nosso projeto traz esse tipo de flexibilização, né? Deixa eu até pegar aqui os artigos para vocês. São aqui os artigos 8º e em diante, né? 8º em diante começam a tratar das regras específicas para processos iniciados ou aditados durante o período de pandemia, dá maior abrangência à recuperação extrajudicial, com incentivo maior à recuperação extrajudicial, redução do quórum de aprovação do plano de recuperação extra para 50%, possibilidade de iniciar processo sem ter quórum completo de aprovação, com apenas 1/3, um stay period automático, e outras flexibilizações, como a inexigibilidade de obrigação dos planos aprovados para evitar as quebras em razão do Covid, a impossibilidade de convolução em falência nesse período, o direito de apresentação de novo plano, inclusive a sujeição de créditos posteriores nesse novo plano, que é uma medida que está sendo muito discutida, flexibilização de requisitos para ajuizar a recuperação judicial, o artigo 13 trata disso, né? As empresas elas poderão requerer com menos de 2 anos de atividade, elas poderão pedir nova RJ com menos de 5 anos do encerramento da anterior. São medidas que visam facilitar o acesso, né, a essas medidas, a impossibilidade de convolução, a suspensão de execução contra garantidores, em razão da pandemia, liberação parcial de garantias e de recebíveis, as melhoras das condições da recuperação para ME e EPP, né? O procedimento ele é pouco utilizado ultimamente, porque as vantagens são muito pequenas, né?